Olá pessoal, estamos de volta então para mais uma videoaula sobre Android. Então nesta videoaula eu vou falar sobre gerenciamento de eventos. Então na aula anterior eu falei a respeito dos layouts e lá eu citei que a gente monta os layouts a partir das views, né, que são componentes que a gente coloca, que a gente junta para montar o layout, e que cada view é uma região retangular da tela, que é responsável por desenhar aquela região, o que vai ser apresentado naquela região, e também por gerenciar o que ocorrer com aquela região, por exemplo, cliques, por exemplo. Então, como que a gente gerencia os eventos, né, as ocorrências sobre cada parte do layout? Então, para isso a gente tem que entender um pouco de eventos. Então, eventos podem ter diferentes formas e origem, mas geralmente são gerados em resposta a uma ação externa. Por exemplo, o usuário clicar ou com o dedo, né, dar um clique, né, um touch numa região da tela. Isso é um evento. Clicar e segurar pressionado, por exemplo, é um outro evento. Então, o tipo de evento mais comum geralmente envolve alguma forma de interação com o touchscreen, né? E esses eventos entram então na categoria dos Input Events, então os eventos de entrada. O framework do Android, ele mantém uma fila, né, onde ele vai colocando os eventos conforme vão ocorrendo. Então, os eventos são removidos da fila. E aí a gente tem então o tipo de fila chamado First In, First Out. Então ele vai acontecendo as coisas, ele vai e registra, ó, aconteceu um clique em tal botão. Aí ocorre alguma outra coisa, ele vai e registra também essa outra ocorrência. Então ele vai criando uma fila, né, dos eventos que vão ocorrendo. E aí vai sendo atendida e vai tirando da fila. No caso de eventos de entrada, com um toque na tela, o evento é passado para a view posicionada na coordenada. Por exemplo, se eu der um clique, vamos imaginar que isso aqui fosse um botão. Se eu desse um clique, então esse botão é uma view. O sistema operacional é que percebeu que houve um clique aqui, não a view. Então o sistema operacional, o Android, né, ele detectou que houve um clique aqui, e então ele passa para a view, que é responsável por reagir a esse evento. Então não foi a view propriamente que percebeu que teve o clique, foi o sistema operacional. Aí o sistema operacional viu quem que está posicionado nessa posição da tela. Ah, é esse botão Events. Então ele passa para esse botão. Então ele passa as informações do que ocorreu. Então, juntamente com essas informações sobre tipo de evento ocorrido, a natureza do evento, né, ele passa também os dados da view. Então aí o código Java que vai gerenciar, ele vai receber os dados dessa view e também informações sobre o tipo de evento ocorrido. Então, para poder gerenciar o evento que foi passado, então o sistema operacional detectou que houve um evento, chamou aquela view passando as informações para ela. Então, essa view ela precisa possuir um Event Listener. É um código Java que fica esperando aquele evento ocorrer. Então tem o Event Listener que sabe como gerenciar o evento clique, o que deve ser feito se for clicado. Outro que vai se encarregar de responder quando há um clique longo, por exemplo. E assim por diante. Então isso são os Event Listener, que são métodos, né? São funções que vão ser chamadas quando ocorrer os eventos. Então uma classe view, da qual todas as views são derivadas, ela contém uma série de interfaces de Event Listener. Então cada um deles possui uma declaração abstract para um método de callback. O que é o método de callback? O método callback é de chamada de retorno, né? Então, por exemplo, ocorreu o evento, ele chama o listener, né, aquele método da view. E lá naquele método a gente registra que se ocorrer um clique, por exemplo, qual é a parte do código que deve ser executada. Então essa parte do código que deve ser executada é o método de callback, que é aquele que vai ser chamado quando ocorrer o clique, por exemplo, ou um long click. Então, para poder responder a um evento de um tipo qualquer, a view deve registrar o Event Listener e implementar o método callback. Então vamos ver na prática como que a gente faz isso.
Bom, então eu vou criar aqui um novo projeto que eu vou chamar de exemplo evento. Então o domínio, que eu vou manter o meu aqui, onde eu quero gravar. Se não for nessa pasta aqui, você pode escolher a pasta que você quiser. Next. Eu vou criar uma aplicação para smartphones e tablets. Eu vou manter o mínimo SDK aqui. Para esse tipo de aplicação que a gente vai criar, isso daqui não vai afetar. Aí eu quero que ele crie uma activity em branco. Next. E eu vou colocar aqui um evento activity. Então o nome que você quiser, o nome do arquivo de layout aqui. Então esse daqui vai ser o nome da classe, esse daqui vai ser o nome do arquivo de layout, o título que vai aparecer, e daqui é o nome do método que vai do arquivo de recursos, né, onde a gente pode, se quiser, que a gente vai ver mais adiante, criar menus. Então finish. Aí está criando o projeto. Está aqui montando ainda o layout, acabou. Bom, então eu vou deletar esse Hello World e eu vou colocar aqui um botão. Então eu vou escolher aqui, ó, um button. Então aqui vocês veem que a gente pode posicionar ele onde bem entender. Só por curiosidade, ó, Relative Layout. Então esse é o elemento raiz do meu layout que a gente discutiu na aula anterior. Então essa é uma view. Então esse é o gerenciador de layout. Estou dizendo para ele que eu quero criar um layout onde os elementos vão ser posicionados de forma relativa. Então esse é uma outra view. Estou dizendo aqui que é para ele centrar horizontalmente. E é para alinhar a base, né, em relação ao objeto pai. Então eu posso, ele já mostra aqui que eu posso centralizar verticalmente também. Se você ver aqui, centralizado verticalmente. Então esse é o layout relativo. Agora eu vou colocá-lo para baixo um pouco, mais centralizado horizontalmente. Eu vou colocar aqui um outro componente. Vocês veem que ele aparece umas setinhas, umas linhas. Eu estou alinhando ele à margem esquerda do botão de baixo. Ou eu posso alinhar centralizado. E se vocês observarem também, a gente tem uma setinha que ele vai marcando a posição. Então eu posso também posicionar ele em relação à margem esquerda, à margem superior, à margem inferior e assim por diante. Ok? Bom, aí agora que ele já acendeu uma luzinha aqui, que é a respeito do texto aqui, Então, como já foi dito em aulas anteriores, não é boa prática a gente colocar texto de forma hardcoded, né? Texto fixo aqui. Então ele já tem um recurso aqui que eu vou utilizar, extrair a string de recurso. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma string que eu vou chamar de string status. Ok. Aqui, se vocês vierem aqui agora, values, strings, então toda a parte de interface é bom a gente definir aqui os textos. Então, string status, eu vou colocar aqui só status do botão. Status do botão. E aqui a mesma coisa. Eu vou definir, só para vocês verem, eu vou definir aqui o texto já manualmente. Eu vou colocar aqui pressione-me. Mas ainda ele está fixado de forma hardcoded, né? E eu vou clicar aqui e fazer o mesmo processo. Aqui eu vou colocar string botão pressione-me. Eu não tinha dado um nome para ele, Então, quer ver? Se eu vir aqui,
button, ó. Bom, eu tinha trocado aqui o nome, criado essa string aqui no arquivo de strings, mas ele não tinha mostrado no layout. Então às vezes acontece da gente pegar aqui e pedir para ele extrair a string aqui, criar um novo recurso aqui no arquivo de texto, mas a hora que a gente volta aqui para o layout ele não atualiza. Então a gente pode fechar a tela e pedir para abrir novamente, aí ele redesenha a tela e às vezes aparece, às vezes não, geralmente aparece. Então aqui, ok. Então o que a gente vai fazer agora? Agora esse é o meu layout e eu quero que ao clicar nesse botão aqui ele mude o texto que está aqui informando que foi clicado. Então quem que controla o comportamento dessa tela? Então vocês vêm aqui, ó, abram aqui Java, o nome do pacote e o evento activity. Então a hora que eu criei o projeto e eu falei que era essa activity que eu queria criar. Então ele dá nome a uma classe Java. Então ele cria uma classe Java, ó. E se você está usando compatibilidade com versões anteriores, ele coloca aqui Action Bar Activity. Por quê? Porque nas versões anteriores não tinham a possibilidade de colocar aquele menu do tipo Action Bar, que fica na parte superior do layout. Aí foi criada uma biblioteca de compatibilidade, ó. Então o que é esse Action Bar Activity? É uma activity que suporta esse recurso de Action Bar. Então ele por si só, como ele viu que eu defini que eu quero criar a aplicação para a versão 2.2, ele já incluiu essa biblioteca aqui. E a minha activity ele já criou como sendo uma classe derivada da classe Action Bar Activity. Se eu tivesse criado para uma versão mais recente, tipo 5 por exemplo, ele não teria colocado Action Bar Activity aqui, teria colocado só Activity. Por quê? Porque o recurso de Action Bar já é próprio da versão 5, 4. Então ele criou essa biblioteca de compatibilidade para as versões anteriores. Bom, então nessa tela aqui, nessa classe, aliás, a gente vai colocar todo o código que a gente quer que seja executado em resposta a qualquer evento que ocorrer aqui. Então a gente já viu naquela aula sobre ciclo de vida, sobre os métodos onCreate, onPause e assim por diante. Então agora aqui a gente vai acrescentar um novo método aqui, ó, um novo código, que é para responder ao evento, do evento click primeiro. Bom, para responder ao evento click no botão, eu vou ter que capturar esse botão aqui. Então eu chamei de botão, deixa eu ver primeiro lá no layout qual o nome que eu dei para esse botão. É o botão. Eu vou trocar aqui, eu vou colocar simplesmente botão pressione-me. Então a ID dele vai ser botão pressione-me. Aí eu volto aqui. Botão pressione. Então eu vou criar um objeto button que vai representar para mim acesso ao objeto button daqui. Então a hora que o usuário clicar aqui, ele vai passar por esse código que eu vou colocar aqui. Então está vermelhinha porque ele não está reconhecendo. Então que tipo que é o objeto que eu vou criar? É do tipo button. Então é um objeto do framework chamado button. Se eu der Alt Enter, opa, não funcionou. Aí ó, ele importou aqui ó, a biblioteca button. Então agora esse objeto button, vamos traduzir para português, né, botão apenas. Então esse objeto aqui, no meu código aqui, ele representa aquele objeto que está na tela. Então agora eu posso preparar ele para que a hora que houver um clique ele
execute determinado código. Então, como que a gente faz isso? Bom, uma das formas é a gente fazer tudo via código. Então vamos fazer agora da forma mais trabalhosa, mas que dá mais controle, né? Você fica com mais controle sobre os elementos. Então uma das formas é isso daqui, ó. A gente pegar esse botão, esse objeto que representa o botão que está lá no layout, na tela, e eu vou setar um onClick Listener. Então na videoaula anterior foi dito, naquela apresentação que eu fiz, acho que no começo dessa videoaula mesmo, que a sua interface de usuário precisa registrar um listener, né? Então eu estou dizendo aqui que eu quero registrar aqui um listener para ficar observando quando há um clique nesse botão. Então eu vou criar aqui então um novo listener. Qual listener que eu vou registrar? Eu vou criar um novo, ó, new button.listener. Então objeto button da biblioteca onClick Listener. Então quando ocorrer um clique nesse botão, o que é para fazer? É para executar o método onClick. Então vocês se lembram também que eu disse que o Android, a hora que ocorre um clique, ele percebe esse evento, né? E ele chama o listener da view onde foi clicado. Então, passando os dados para essa view. Então, é aqui dentro que a gente vai colocar o código. Ó. Então, essa estrutura é uma estruturona básica, né? Então, praticamente todos os botões que você for programar, você pode seguir esse padrão. Agora aqui a gente pode colocar o que a gente quer que faça, né? Então, eu vou colocar aqui um texto para capturar esse objeto aqui. Opa, deixa eu colocar mais para baixo. Para capturar esse objeto e mudar o conteúdo dele. Bom, então, aqui o método onClick. Então, toda vez que clicar, ele vai passar por aqui. E aqui, o que eu fiz? Algo parecido com isso daqui, ó. Então, eu tenho que capturar o text box, esse daqui, ó. Então, eu capturo esse daqui, que é esse daqui que eu quero alterar o conteúdo quando o usuário clicar aqui. Então, eu declaro um objeto do tipo TextView, que eu estou chamando de myTextView. Aí eu procuro ele pelo ID dele, né? Procuro ele, ó, RID TXTStatus, que é o nome dele, o ID dele, ó, tá aqui, TextView TXTStatus. E aí depois capturado ele, eu posso através desse objeto, ó, setar o texto dele, ó, botão clicado. Então vamos ver se vai funcionar. Bom, eu já estou aqui com o emulador aberto. Eu vou pedir para executar. Então, ok, eu vou executar nesse emulador, é o único que tem. Vamos abri-lo. Bom, então aí está. Então, na hora que ele abre assim. Eu vou clicar aqui e eu quero que ele altere aqui. Aí tá, botão clicado. Então esse é o clique básico. Então agora vamos fazer uma pequena adaptação no nosso programa para que ele perceba se o usuário pressionou e segurou pressionado. Um clique longo, né? Um long click. Então é muito parecido, a gente só vai trocar o listener. Então eu vou acrescentar um outro listener, né? Um outro método para ficar ouvindo para a hora que ocorre um clique longo. A hora que ocorrer um clique longo, ele captura o objeto e processa. Então é praticamente a mesma coisa. Então aqui eu vou criar, né, um botão set on long click listener. E o que a gente vai fazer? Eu vou a mesma coisa, ó, new, pegar da biblioteca do objeto button on long click listener, que já traz aqui, ó. E aí então eu vou criar o método, então void. Vocês vão ver uma diferença. Então aqui eu não posso ser void, aqui eu tenho que ser um boolean. Por quê? Vamos imaginar que você deu um clique longo. A hora que você solta, é para ele passar nesse também ou não? Então a gente tem que consumir o evento. Então vamos imaginar que o usuário deu um clique longo e ele passou por aqui. A hora que ele solta,
É para ele entender que houve um clique também, ou é para ele consumir isso, ó, fazer de conta que nada aconteceu? Então aqui ele tem que retornar boolean. E aí então eu vou colocar aqui public boolean on long click view. Então esse V aqui pode ser qualquer coisa, né? Poderia ser tela, por exemplo. Então é um tipo view. Então o sistema operacional vai passar qual foi a view que sofreu o evento on long click. Então eu vou receber e eu posso tratar ele aqui com o nome que eu quiser. Então aqui a gente vai colocar, vou pegar a mesma coisa, vou pegar esse trecho de código aqui também, vai ser igual, e eu só vou acrescentar um return, né? Então eu vou colocar return true. Se eu colocar return true, a gente vai ver depois, ele vai consumir. Então ele vai, eu vou colocar aqui, ó, clicado, que é um click long, né? Clicado. Então ele vai fazer quase a mesma coisa, só que depois ele vai falar, ó, esquece que aconteceu alguma coisa, tá? Então vamos ver se vai funcionar. Bom, então aqui está. Eu vou dar um clique normal, clicado. Agora aqui, ó, vou clicar e segurar pressionado, clicado. Então o que aconteceu? A hora que deu um clique longo, o sistema operacional percebeu que o usuário clicou e segurou. Então ele viu, ó, tem um listener, né? Tem alguém que vai processar esse tipo de evento. Então ele chamou esse método aqui, onLongClick, que é ele que estava registrado para processar esse tipo de evento. Depois de processado, eu retornei true. Esse return true aqui significa que é para consumir o evento, para sumir com ele. Então eu vou trocar aqui para a gente ver o efeito, ó, false, e vou executar novamente. Então aqui está, ó. Então eu vou pressionar, segurar pressionado. Então ocorreu um long click. A hora que eu soltar o mouse agora, se fosse um dispositivo real, né, a hora que você tirasse o dedo do botão, ó, ele não consumiu o clique, então o evento. Então ele passou também pelo evento on click, né? Então essa é a diferença do on long click e o on click. O clique você usou, acabou. O on long click ele pode ser interpretado tanto como um clique longo, e se você quiser também deixá-lo interpretar como um clique normal. Basta alterar o retorno aqui. Então true ele consome, então só ocorre o long click, não passa por aqui. E false ele não consome o evento, então ele vai passar por aqui, e depois ainda, se houver o evento clique registrado, ele passa por aqui também. Ok, então pessoal, então ó, para qualquer evento vocês podem dar uma pesquisada, tem uma série de eventos. Então se eu coloco aqui botão, isso vai variar de cada, então dependendo do tipo de componente, né, vai variar os tipos de eventos que ele pode reagir. Então vocês têm uma série de eventos aqui, e é só escolher qual o evento e ver a forma. Tem muita ajuda na internet, material do próprio Android, né, que vai orientar como utilizá-lo. Ok, espero que vocês tenham tido uma noção de como programar, como criar o layout e vincular um objeto da tela com um código aqui da classe de controle daquela activity. Então eu fico por aqui e espero vocês na próxima videoaula. Até lá e obrigado.